Vamos ler o texto do Catecismo, que é o texto da reflexão dessa manhã, da pregação dessa manhã, onde começa a parte Nossa Gratidão, Dia do Senhor 32. Vamos ler a pergunta 86 e 87 e respostas. Diz assim a pergunta 86: se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta: porque Cristo, tendo-nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar nosso próximo para Cristo. E pergunta 87, que é a pergunta e resposta principal da pregação de hoje: podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? E a resposta: não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino dos céus. Queridos irmãos, hoje nós damos início à terceira e última parte de nosso catecismo, a nossa gratidão. Passamos durante meses, não é? Um pouco mais da metade do ano, aprendendo sobre nossos pecados e miséria, sobre a situação da humanidade diante de Deus, aprendendo de maneira pastoral a natureza humana, o nosso estado de pecado. Aprendemos também sobre a nossa salvação, como Deus nos salva. E por fim, o Senhor também nos leva, e o catecismo obedece à lógica da própria Escritura, da estrutura da Bíblia também, nos levando ao entendimento de nossa gratidão. Na pregação de hoje iremos aprender que Deus quer nos ensinar a verdadeira motivação para as boas obras. O Senhor deseja de fato ensinar isso ao seu povo, a verdadeira motivação para as boas obras. Aprenderemos também que Deus quer nos ensinar que a salvação não é uma ideia, mas é um estilo de vida. E isso deve refletir em nossa vida, em cada momento, no contexto onde nós vivemos. O texto é o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Eu queria pedir aos irmãos que pudessem abrir as Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Verso 9 ao 11. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Amém? Diz bem assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse é o texto da pregação de hoje. No contexto da carta aos Coríntios, nesse contexto do capítulo 6, o apóstolo Paulo está advertindo aqueles irmãos, os coríntios, não é? Sobre vários problemas que estavam acontecendo naquela comunidade. Problemas muito terríveis. Não só de ordem da compreensão de culto, por exemplo, de como nós, como membros do corpo de Cristo, usamos os dons para a edificação do próprio corpo, como também problemas imorais, rixas, brigas, acusações, fofocas, todo tipo de coisa que nós sabemos que é muito comum no contexto do mundo, onde as pessoas estão como se tivessem uma competição, atacando umas às outras. Isso acontecia nessa comunidade.
E Paulo estava advertindo justamente eles sobre essa questão que, na verdade, são todas imorais. Quando você se levanta ou levanta um falso testemunho contra seu próximo, você está sendo imoral nesse sentido. Porque o que está baseado nisso é a inveja, é o ódio, é a mentira. Haviam esses problemas terríveis naquelas comunidades. O contexto aqui, do verso 1 ao verso 8, Paulo fala justamente, não é, sobre a atitude que os coríntios tinham, de quando acontecia algum problema na comunidade, algum problema de talvez alguma denúncia de algum irmão, alguma queixa, alguém falava mal do seu próprio irmão ou prejudicava em algum negócio, esses irmãos estavam prontos a levar esse irmão que o ofendeu, aquele que pecou no corpo, para um juiz humano, para um juiz ímpio. E eles faziam isso sem nem peso no coração deles. Simplesmente isso, o irmão pisou no meu calo, o irmão fez alguma coisa que não me agradou, eu me senti ofendido com a atitude desse irmão, vou levar logo para o juiz, vou processá-lo. E eles faziam isso. E Paulo exorta essa comunidade a não terem esse tipo de pensamento. Problemas morais, problemas com relação a comportamento que deveria ser resolvido pelos presbíteros da igreja, como é ordenado na palavra de Deus, eles não resolviam. Eles preferiam levar a demanda, o problema, para juízes ímpios, para pessoas que não conheciam o reino de Deus, que não faziam parte do povo de Deus e, portanto, não poderiam jamais entender, agir com a justiça correta ou mesmo com misericórdia sobre a vida daquela pessoa, mas julgaria como qualquer um. Paulo faz distinção sobre isso. E ele exorta aqueles cristãos a eles entenderem que nós julgaremos o mundo, a igreja julgará o mundo, e até mesmo os anjos. Ele chega a demonstrar o que a igreja fará no final de todas as coisas. E então questiona a igreja, se nós julgaremos o mundo, se julgaremos os anjos, nós não podemos resolver demandas tão pequenas como essas? Será que nós não temos sabedoria de Deus? Será que não há um sábio entre vocês que possa, nesse sentido, ajudar a resolver esses problemas? Será que os presbíteros da igreja, será que os pastores da igreja não podem? Será que a sabedoria que Deus deu a vocês não é suficiente para resolver esses problemas? Vocês têm que levar isso, não é? A vergonha para o mundo, para que o mundo escandalize a igreja? Se escandalize dos cristãos? O questionamento de Paulo é sério. É claro que isso não é aplicado até as últimas consequências. Se por acaso alguém vier a passar do limite e cometer um crime sério, um crime que deve ser punido de acordo com a lei, certamente essa pessoa já se desviou do caminho do Senhor e cometeu algo tão terrível que a igreja não pode sustentar. Algo público, algo que vai de fato colocá-lo como um criminoso. Embora a igreja vá demonstrar piedade, misericórdia com esse irmão, ele vai ser punido. Mas quando o problema é questões de relacionamento, o conselho que Paulo dá, a ordem que é dada pela Escritura, resolvam isso na igreja. Deus deu sabedoria a vocês para isso. Afinal de contas, irmãos, o mesmo Espírito Santo está sobre nossas vidas. E se o mesmo Deus habita em nós, como podemos então viver até o fim de nossas vidas sem conseguir resolver nossos problemas? No fim, se permanece a mágoa, a falta de perdão, ou não conseguir conversar, ou se aproximar, isso é da nossa carne, não vem de Deus. Somos nós com rebeldia no nosso próprio coração que não queremos resolver os problemas. Não estou dizendo com isso que isso seja fácil, mas Deus deu sabedoria ao seu povo. Paulo mesmo diz, no verso 7 do capítulo 6, verso 7 e 8, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou seja, já era terrível o fato de existir demandas. Só o fato de problemas dessa natureza, ou seja, de natureza anticristã, existirem na comunidade, Paulo trata isso já como uma derrota. Vocês já estão perdendo dessa forma. O fato de vocês não conseguirem se olhar, se unirem como irmãos e terem essas dificuldades de relacionamento já demonstra a fraqueza de vocês. Já é uma derrota na vida de vocês. Então só isso já é ruim, já é terrível. Não é? E o pior, que existindo essas demandas, a atitude que esses irmãos tinham não era de resolver isso com os próprios santos. Não era de resolver isso, não é?
com aconselhamento pastoral, com o conselho da igreja, com oração, com meditação na palavra, com submissão às escrituras, ao evangelho. Mas era simplesmente pegar algo que poderiam resolver pela sabedoria que o Espírito Santo dá e levarem para o mundo. Isso de fato é algo muito triste, irmãos, que demonstra a fraqueza de uma comunidade. Demonstra que eles não estão entendendo muito bem o que é a vida cristã. E aí o que é que o mundo iria ver naquela comunidade? Justamente isso. Qual é a diferença entre vocês que se dizem povo santo do Senhor? Entre vocês que se dizem igreja de Cristo e nós do mundo? Quando comparados, os anseios, o conceito moral, as práticas, as atitudes são exatamente as mesmas. Se no mundo as pessoas se odeiam e pisam umas nas outras, vocês estão fazendo a mesma coisa. Veja a gravidade da situação. Se as pessoas do mundo, elas se vingam, ou seja, elas preferem a vingança, a destruição do seu próximo, ao invés de o perdão, elas estão imitando o mundo, estão se assemelhando ao mundo. Por isso Paulo vai perguntar, essa pergunta que é retórica, que é clara, que já tem uma resposta, e a resposta é: vocês devem sofrer. Porque ele diz bem assim: por que então não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o dano? Por que vocês são ávidos a revidar? Por que tanta avidez, tanto vício, tanta força, tanta energia nesse sentido para condenar as pessoas? Por que vocês não sofrem? Por que não sofrem? Aprendemos esse princípio, então, de que nós devemos amar tanto a igreja, tanto os nossos irmãos, que sofremos por eles. Que às vezes choramos pelos nossos irmãos, pelas fraquezas deles e por nossas fraquezas também. Choramos, mas não vamos lutar para prejudicá-lo de forma nenhuma. Esse sentimento de vingança não pode estar no meio do povo de Deus. Então aprendemos em tudo isso que Deus quer nos ensinar algo importantíssimo, porque diante dessa verdade, desses problemas, o que Paulo dá à igreja é a exortação para as boas obras. Vocês não podem ser assim. Vocês são o povo de Deus, vocês não podem andar de acordo com o mundo. A vida de vocês deve ser uma vida santa, vocês devem praticar boas obras, isto é, obedecer o evangelho, obedecer a lei do Senhor. E Deus então, com isso, numa situação como essa, quer justamente nos ensinar a verdadeira motivação para as boas obras. Porque nós devemos nos esforçar para lutar contra isso. Lutar contra nós mesmos, lutar contra as nossas fraquezas, contra o pecado, obedecendo o evangelho. Qual é a motivação para olharmos para nossas fraquezas, para as situações adversas na igreja e então lutarmos contra nós mesmos e obedecermos o evangelho? Qual a razão para obedecer o evangelho? Qual a motivação que o Senhor quer nos dar? Toda a Escritura nos mostra a obediência, e é o que Paulo está exigindo aqui, exortando a igreja. Obedeçam, não sejam como o mundo. Tudo que a Escritura nos ensina não trata isso como um incentivo da parte de Deus. Deus não está nos incentivando a obedecer a lei, o Evangelho. Mas a obediência na Escritura é uma ordem. Deus ordena o seu povo à obediência. Ele é o grande rei do universo, Ele é o soberano Senhor e Ele ordena que nós venhamos obedecer. E essa ordem de obediência não é somente para nós, é para todo mundo. Isso faz parte da própria natureza humana. Deus nos ordena a obedecer. Esse é o dever do ser humano para com Deus. Eclesiastes 12, verso 13 e 14, nós vemos justamente isso. Salomão escreve: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, o dever de obedecer é um dever de cada ser humano, de cada pessoa neste mundo. Isso não é uma questão relativa. Isso não é uma questão que está para nós julgarmos se fazemos ou não. O Rei do Universo, o nosso Criador, exige isso. Como criatura, nós devemos obediência a Ele. Todos nós. Todos nós. Não importa se somos cristãos nesse sentido. Nós somos cristãos e, portanto, temos revelação de Deus para obedecer. Mas mesmo aquela pessoa que está no mundo, que não crê no Evangelho, que não faz parte do povo de Deus, tem a mesma obrigação sobre si. A mesmíssima obrigação. Isso quer dizer o quê? Que não importa de a que religião você pertença.
você vai ser julgado pela mesma lei que nós somos. Se você for budista, muçulmano, espírita, do candomblé, você pode ser tudo. Você vai ser julgado não pelas leis da sua própria religião. Você vai ser julgado pela lei de Deus. Essa é a exigência do Deus Santo. Isso no Antigo Testamento, a obediência era bastante clara, bastante evidente. Mas no Novo Testamento nós vemos também Cristo e os apóstolos pontuando a obediência para o povo de Deus. Ou seja, quando o Novo Testamento começa, nem Cristo ou os apóstolos vão deixar as coisas um pouco mais relax, mais simples, mais fáceis. Não. A exigência para a obediência é a mesma coisa. Cristo, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ele demonstra o que ele veio fazer, cumprir a lei. E os apóstolos também, do mesmo jeito, ensinando a igreja, afirmam: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. A consciência nos cristãos, ou na igreja do Novo Testamento, era a mesma: obediência a Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Quem estava os questionando ali não eram autoridades civis, simplesmente. Eram os magistrados judeus, eram os religiosos. E questionados sobre a pregação sobre Jesus Cristo, porque ofendia a religião deles, já ultrapassada, os apóstolos responderam: importa obedecer a Deus. A religião de vocês, não é? Que na verdade é a nossa, mas que agora já foi revelado, o que vocês estão praticando é ultrapassado, passou. Deus nos ordena obedecer a Ele, não é? Dessa forma agora, mostrando que Cristo já veio, que pagou por nossos pecados, e vocês o crucificaram. Da mesma forma, citando o livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, o apóstolo Pedro afirma: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque o vosso Deus é santo. E ele fala isso em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. A obediência à lei e aos mandamentos, no caso, não é? É a base funcional das boas obras. Quando nós falamos de boas obras, falamos de obediência à lei. Não existe boas obras verdadeiras sem a obediência à lei, e a obediência não crua, não é? Não é aquela obediência externa como os fariseus faziam. Eles não obedeciam à lei de jeito nenhum. Eles achavam que obedeciam, mas é a obediência verdadeira por fé. Você crê de fato que Deus chamou para aquilo. Você confia na promessa do Senhor, você entende para onde a lei te guia, para Cristo. Então você obedece por fé. Não é apenas por uma questão nacional, como os judeus faziam. E então, pensando nessa exortação à obediência, nesse confronto à obediência com a igreja dos Coríntios e também com a nossa vida hoje, Deus não estaria nos ensinando ou nos incentivando a entender, não é, que devemos praticar boas obras para então alcançarmos algo como a salvação, por exemplo? Há muitas pessoas que pensam assim, nós sabemos, mas toda a resposta bíblica para nós é uma só: é a graça. É simplesmente a graça. Nós lemos em Tito 3, versos 5 ao 7, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, irmãos, com a revelação de quem nós somos, pecadores miseráveis e dignos do inferno, com a revelação de quem Deus é, santo, justo e todo-poderoso, pronto a derramar sua ira sobre nós, com a revelação de que, apesar de quem nós somos, esses pecadores miseráveis, não é? Ele, segundo o conselho de sua vontade, nos elegeu antes da fundação do mundo, enviou seu Filho amado para nos salvar, realizando uma obra perfeita, de uma vez por todas, que não pode mais ser desfeita, uma obra imutável, completamente perfeita. É isso que nós aprendemos. A revelação do Senhor nos traz todo o conhecimento da nossa desgraça, da queda, bem como da nossa redenção. O que Ele fez por nós. Ou seja, qual é a motivação que o Senhor está nos ensinando? Ele quer que venhamos de fato olhar para Ele, olhar para o Evangelho, olhar para a vida cristã e entender que é simplesmente obedecer à lei
para alcançarmos salvação, para alcançarmos a graça do Senhor. Muito pelo contrário. O Senhor nos ensina uma motivação completamente diferente. Quando Ele ordena, quando Paulo vai dizer aqui, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Neste texto, nessa afirmação, não é? Paulo demonstra justamente a obra santificadora de Cristo por nossas vidas, em que Deus nos escolheu, Cristo veio para nos santificar por sua obra e o Espírito Santo aplica essa santificação em nossas vidas. A exortação, então, de Paulo à igreja é a santidade, mas uma santidade que primeiramente foi já realizada. A santificação realizada. A obra de Cristo é o que nos santifica. Então, aprendemos que temos que crer na obra santificadora de Cristo, pela operação do Espírito. E não que nós, por nossa própria força e vontade, por nossos méritos, alcançaremos esse patamar de santidade. Infelizmente, alguns cristãos acabam pensando isso, não é? Mesmo que hoje não usem certos linguajares de chamar as pessoas de santas, hoje, né? São santos. Para os protestantes, por exemplo, não existe tanto esse linguajar se dirigindo a pastores, a líderes. Isso é uma coisa mais do passado, que ficou na tradição da igreja. Ainda assim, há o pensamento em que pessoas, elas, por seu próprio esforço, não é? Por sua autopiedade, por procurarem se privar do mundo com seus esforços, por uma moral um pouco mais elevada, elas são santificadas. Elas alcançam um patamar de santidade distinto, superior. Isso é um erro terrível, irmãos. Porque pensar assim ou fazer isso é buscar de fato salvação por meio das suas obras, por meio da obediência. A motivação correta, então, irmãos, não é alcançar a salvação, mas agradecer pela salvação. E é por isso que Paulo trata a obra santificadora como algo realizado, e não como algo que se realizará, mas como algo realizado, plenamente realizado. Salvação trata-se então de uma obra que foi realizada no passado, determinado na eternidade passada, não é? Realizado no tempo no passado, e que é uma verdade para a nossa vida hoje. Simplesmente isso. Então a motivação não é o buscar para ser salvo, mas agradecer porque é salvo. Essa é a exortação apostólica. Levar a igreja ao entendimento do que é uma vida de gratidão. Justamente isso que o nosso catecismo nos ensina. De que forma nós devemos ser gratos a Deus por uma tal salvação, por uma tal libertação em nossas vidas. Uma pessoa que é ingrata é uma pessoa que rejeita o Evangelho. Ela rejeita a obediência. Uma pessoa que é ingrata, ela não consegue perdoar. E sabe o que isso pode revelar muitas vezes? Que se você não pode perdoar, talvez seja porque você não foi perdoado. Porque se você recebeu a graça de Deus do perdão, sendo um miserável, digno do inferno, que razão você tem para reter o perdão e não perdoar o seu próximo? Isso não tem sentido. Isso não cabe na vida cristã. Isso é incompatível com o Deus que habita em nós. Completamente incompatível. Mostra que o indivíduo não tem a consciência do perdão de verdade. E, portanto, não é uma pessoa grata. A motivação, então, amados irmãos, da vida cristã, que Deus está ensinando, tanto ensinou aos Coríntios por meio da carta de Paulo, como também nos ensina hoje, é justamente essa. Obedeçam, não para alcançarem algum favor do Senhor, mas obedeçam, porque Ele já deu tudo a vocês. Ele salvou a vida de vocês e a gratidão de vocês, a vida grata, a vida santa, a vida obediente, é fruto dessa salvação. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Se não há gratidão, possivelmente, tal pessoa não seja salva também. Seja um enganado. Alguém que se iludiu com apenas o sistema em si religioso ou que está preso ao sistema de doutrinas sem compreender de fato o que essas doutrinas ensinam, significam em sua própria vida.
Deus também quer nos ensinar, irmãos, que a salvação, já entendendo como aquilo que nos leva à gratidão, não é uma ideia. Salvação não é uma ideia. Salvação é um estilo de vida. Há um erro que muitos cristãos cometem em entender salvação como apenas o mero conhecimento da doutrina. A pessoa é convencida no seu próprio intelecto e acaba achando que por isso é salva. Então é simplesmente você concordar, não é? Fez sentido. Veja, o pastor está pregando, você participou de uma catequese, de uma escola bíblica, você participou de um estudo, você foi a algum evento reformado, algum evento cristão, e ali o expositor, ele começou a explicar ponto a ponto do que é a fé. Você foi uma exposição das doutrinas da graça por um expositor muito bom em explicar a palavra de Deus e as doutrinas, e você ficou impressionado com a sua explicação. Você percebeu que tudo faz sentido. Nossa, quando eu olho para as doutrinas da graça, quando eu olho para essa doutrina reformada, eu percebo coerência em tudo, do começo ao fim. Faz todo sentido. Eu percebo que outras correntes doutrinárias, elas são muito contraditórias. Elas colocam foco no homem, elas entram em contradição porque não respondem algumas coisas. E é o que eu percebi, que tem mais coerência, que tem mais ligação, não é? Que está mais amarrada, é a teologia reformada. Portanto, se eu confio nessa teologia reformada, se eu concordo com ela em minha mente, em meu coração, estou salvo. Certo? Estou salvo porque eu concordei com isso. Ok? E as pessoas acabam limitando, infelizmente, a salvação a uma ideia. A salvação não é uma ideia. A salvação não é uma doutrina, simplesmente. A doutrina expressa o que é a salvação, mas a salvação em si é um estilo de vida. E não apenas um conjunto de doutrinas, de ensinamentos, de verdades. Está muito além disso. Protestantes, e prestem atenção nisso aqui, são muito tentados a limitarem a salvação a isso. Simplesmente isso. Nós temos que crer na doutrina verdadeira pura, claro, porque estamos falando da palavra de Deus. E nós temos que crer na verdade. Mas crer, ou na verdade confiar, que a doutrina da sua comunidade é a mais correta, ou é a doutrina correta, não significa dizer que você é uma pessoa salva de verdade. Você pode ser alguém que simplesmente foi conquistado em seu intelecto. Somente isso, não é? Somente isso. Há pessoas que não têm a sua capacidade de compreender as coisas. Graças a Deus temos uma comunidade bastante jovem, de pessoas que estão se formando, alguns já se formaram, e que têm incentivo para estudar. E há pessoas que, infelizmente, não tiveram a mesma condição de aprendizado. E mesmo assim confiam de todo o coração no Evangelho, na doutrina, que você não ouve com tanta clareza a exposição de sua boca, mas você percebe toda a verdade do Evangelho na própria vida da pessoa. Você percebeu a diferença? Você consegue ver a doutrina na vida daquela pessoa. E isso demonstra de fato que ela crê de verdade e que o que ela crê não é a salvou. É a doutrina aplicada à prática, é a doutrina vivida e não apenas falada, racionalizada. Um indivíduo que confia, que simplesmente saber, não é, entender a lógica da coisa é o que o diagnostica como salvo, não é? É um indivíduo que simplesmente acredita que se eu concordar está tudo certo. Essa é, infelizmente, a prática evangelical, não é? Imagine, você dizer, eu aceito Jesus. Nossa, isso é algo completamente formidável, incrível. Porque é isso que as pessoas pregam, não é? Aceite Jesus e você é salvo. Ah, então quer dizer que se eu confirmar, se você falar bem assim para mim, aceite Jesus, eu falo, eu aceito. Todo o problema criado por Adão e ratificado por mim é resolvido? Quer dizer que aquilo que Adão fez, que nos levou à queda, à condenação, ao inferno, e aquilo que eu ratifico em minha própria vida, que eu comprovo vivendo todo dia pecando, é resolvido porque eu disse, eu aceito Jesus? Faz sentido. Se você está dizendo que eu sou um pecador e Jesus é a salvação, então eu aceito, ora, eu não quero morrer. Pronto, estou salvo. É assim que as pessoas acabam simplificando e humilhando a doutrina da salvação. Não é isso que Deus está ensinando por meio do apóstolo Paulo. Ele olha para aquela igreja e repreende a igreja. Vocês não estão vivendo como santos. A salvação não é uma ideia, a salvação é um estilo de vida.
Basta dizer então as palavras mágicas e tudo está completamente resolvido. A partir do momento que alguém te abordar na rua e disser, aceite Jesus agora como teu Salvador, já pode sair daí alegre, sem se preocupar com mais nada. Apenas vá caminhando para Canaã, com alegria, para Canaã celeste. Você está garantido porque você disse sim. Diga sim para Jesus. Dê um passo para Jesus. Venha à frente e receba a oração. Repita as palavras comigo. As pessoas limitam, simplificam e humilham a verdade salvadora do Evangelho em uma atitude tão simples, tão boba. Pensando nisso, eu lembro, irmãos, que no início da semana, na segunda-feira, eu estava descendo com minha família para o trabalho. E assim que saímos, apareceu uma mulher estava descendo aqui na rua e perguntou, vocês são evangélicos? Né? E eu prontamente disse, não. Eu dei o constrangimento de dizer que eu não sou e acabou. Disse não é? Então, já que eu não sou evangélico, e evangélico naturalmente é salvo, e eu disse que eu não sou, então eu não sou salvo. Toma aqui um folhetinho da palavra de Deus e recebemos esse folhetinho. E no caminho, nós fomos lendo. E eu comecei a ler, né? Fiquei que nem um doido na rua, andando aqui assim, os carros querendo me atropelar e eu aqui assim, lendo. E lendo o folhetinho, eu percebi que não tinha nada de palavra de Deus ali. Tinha uma historinha, né? Não tinha palavra de Deus. Tinha uma historinha um pouco interessante sobre uma loja que vendia dons. Não era uma loja comum, era uma loja que vendia dons. Amor, fé, misericórdia, muitas coisas boas, relevantes, que servem muito para a nossa vida comum, não é? Então eu li a historinha legal, até perguntei para as meninas sobre o que elas puderam entender dali, mas eu notei o seguinte, que no fim da historinha, que não é uma historinha bíblica, não é a escritura, e portanto o folhetinho não é um folhetinho de fato evangelístico, vamos dizer assim, que tem o texto sagrado. No final da historinha tinha 2 caixinhas. Tinha uma pergunta de assinalar e 2 caixinhas para você marcar o X. Só para lembrar, não havia muita referência no folhetinho de endereço, de quem você deveria buscar, procurar para poder entender melhor sobre isso. Apenas tinha um desenho na frente, o título, a historinha, a pergunta de assinalar e os 2 quadrinhos, sim e não. E a pergunta era qual? Você quer aceitar Jesus? Pronto, marca o sim. Minha vida está resolvida. Parece aquela atitude que os cristãos na Idade Média, no século XVI, o que foi a revolta de Lutero também, faziam com a bula papal. Né? Voltavam alegres, certo? Olha, eu comprei indulgências, eu comprei uma bula do Papa, não é? Eu paguei, eu coloquei o meu dinheiro no ofertório para ajudar. E o Papa me deu uma bula garantindo que o meu parente, o meu pai, o meu filho, o meu irmão, vai ser diminuído o tempo deles no purgatório. Eu tenho uma bula. Que alegria. Estou garantido por um documento do Papa. Olha, isso aqui não é brincadeira não. Ele assinou isso aqui, isso é dele. Se ele falou, está falado. Para mim é a mesma coisa de você pegar um folhetinho como aquele, ler aquela historinha, que não é um texto bíblico, e no final você responder a pergunta, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Sim ou não? Pronto, marquei sim, minha vida está resolvida. Eu tive uma sensação, como você assistiu o filme Jumanji, por exemplo. Quem já assistiu o filme Jumanji, de 1995, um filme maravilhoso, eu gosto demais. Acho que de 3 em 3 meses eu assisto o filme, porque eu acho muito legal. É um filme bom, certo? Para a época era um filme maravilhoso, né? Não tem tanto filme bom como naquele período. Mas veja, é a sensação de você assistir todo o filme Jumanji, né? Começa com o jogo, o rapaz fica preso no jogo, mas para resumir, acontece muita coisa. O jogo vai trazendo muita coisa para a realidade humana, bichos estranhos, muita bagunça, destruição, e no final, quando eles conseguem zerar o jogo, completar o jogo, aparece a palavrinha Jumanji. Aí é só falar, Jumanji. Automaticamente tudo começa a voltar ao normal. O que estava quebrado se conserta sozinho. Os bichos vão voltando, e vão voltando tudo para o jogo. E tudo que estava tão bagunçado no mundo volta ao normal. A minha sensação ao ler um folhetinho como esse é justamente essa. Adão pecou, nós somos filhos de Adão, pecadores, o mundo, nesse sentido, jaz no maligno, nós nos entregamos ao diabo, à vontade do cão, entendeu? A guerra, a destruição, a ódio, pessoas condenadas, mas eu disse Jumanji. Eu consegui zerar o jogo, eu entendi a lógica do jogo, eu joguei direitinho, e eu disse Jumanji, eu disse sim, eu marquei a caixinha, tudo está resolvido.
Tudo está acabado, agora eu não tenho que me preocupar com mais nada. Estamos salvos, porque dissemos sim para Jesus. Sim, e quando eu digo é sim, é só você vocalizar isso. Sim. Ou marcar a caixinha. As pessoas tratam salvação como isso hoje. Tenta imaginar, nesse mundaréu cristão, nesse Brasil que nós vivemos, que as pessoas falam com boca cheia, somos uma nação de maioria cristã, conversa fiada. Isso é conversa para boi dormir. Aqui não tem maioria de cristão coisa nenhuma. Tem pessoas que se identificam com o cristianismo porque carregam desde a infância uma tradição morta. É só isso. Mas nós não somos maioria cristãos. Nós temos conceitos cristãos, princípios morais cristãos, mas nós não somos cristãos porque não seguimos a Cristo. E nesse país, bem como em vários países do mundo, as pessoas limitam a salvação a isso. Eu sou um cristão, eu sou salvo porque eu disse sim. Porque eu sou católico romano, porque eu sou evangélico. Não é? É assim que funcionam as coisas. Infelizmente, essa é a mentalidade do mundo, irmãos. E então eu quero que você pense nisso. Quantos? Nós não podemos calcular, mas pense, quantos não estão enganados? Quantos não lotam comunidades? E são pessoas enganadas, que nunca tiveram um encontro real com Cristo, que não sabem o que é o Evangelho, que confiam que uma fórmula mágica, que uma palavra especial resolverá todos os seus problemas. Talvez aqueles coríntios estivessem pensando justamente assim. Ora, Paulo inicia a carta dizendo que nós somos santos, que nós somos o povo de Deus. Então nós somos salvos. Nós estamos garantidos, ok? Não vamos perder salvação coisa nenhuma. Não temos que nos preocupar como anda a nossa vida no mundo. Não, nós somos salvos, não é? Uma vez salvo, salvo para sempre. Se o pastor disse que eu sou salvo porque eu disse sim para Jesus, então a minha vida está garantida e nada além disso. Não tem que haver prova, não tem que haver demonstração dessa salvação na minha vida. Eu disse sim, sou de Deus. Esses coríntios estavam agindo assim. Porque embora frequentassem as comunidades, a comunidade, o ajuntamento, porque embora se dissessem cristãos, na prática de suas vidas eles eram mundanos. Não havia diferença nenhuma entre eles e o povo do mundo. Era a mesma coisa. E é isso que Deus está nos ensinando por meio dessa carta, por meio desse texto. A salvação não é uma concordância intelectual. A salvação não é uma ideia, não é uma ideologia, não é um texto escrito. A salvação é um estilo de vida. É isso que é salvação. É isso que é fé. É isso que é ser filho de Deus, é ser cristão. Se não há, então, demonstração verdadeira de conversão, não há salvação. É tudo mentira. É tudo conversa fiada. No final de tudo, e não é eu que estou dizendo, Paulo está dizendo aqui, veja, nem ladrões, nem avarentos, nem adúlteros, nem impuros, nem idólatras, nem efeminados não herdarão o reino de Deus. No final, tais pessoas que levam sobre a sua vida o nome de cristãos, mas não vivem de acordo com o Evangelho, pessoas que têm uma carteirinha de membro, que são contadas no rol de membro de uma comunidade, no final não serão julgados, ou não serão exaltados como igreja de Cristo, serão julgados como o mundo, porque são do mundo. Nunca foram de Deus. Podem dizer Senhor, Senhor, mas Cristo vai dizer que isso não vai te levar para o reino de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, Mateus 7 ensina justamente isso. Os demais são ímpios. Que o próprio Cristo no fim vai dizer, eu não conheço vocês são ímpios, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqueles coríntios estavam vivendo justamente assim, dizendo que eram cristãos, mas no fim, tendo esses problemas mundanos, anticristãos da igreja, e não resolvendo como cristãos, se submetendo ao Evangelho, procurando resolver isso com a sabedoria que Deus dá. Não, estavam levando ao mundo, humilhando a igreja, envergonhando a igreja no mundo, ao invés de, pela fé, com santidade, com temor, se submeterem a Deus. Era assim que eles estavam vivendo. A salvação é um estilo de vida, irmãos. Nós devemos guardar isso em nosso coração. Porque nós, cristãos reformados, não é? Como qualquer outro cristão nesse mundo que seja de outra tradição, somos completamente, nesse sentido, frágeis, a ponto de confiar nisso. Confiar no status calvinista, reformado,
Confiar no fato de que, veja, se o pastor da minha igreja for debater com outro pastor, ele vai botar esse outro pastor no bolso. Porcaria nenhuma. Me perdoa a expressão, irmãos. Simplesmente isso não serve para nada. Absolutamente nada. Porque a nossa comunidade é um incentivo ao estudo, ao ensino, ao conhecimento. Tem pessoas boas de debate, boas de argumentação, boas de retórica. Isso não serve para porcaria nenhuma no reino de Deus. Absolutamente para nada. Pelo contrário, se não tomarmos cuidado, essas coisas nos farão soberbos, arrogantes, nos fazendo achar melhor do que os outros e, no fim, diferente daqueles que são mais humildes com relação ao conhecimento, ao intelecto, tem pouco, eles confiam de todo o coração em Cristo de verdade e nós, muitas vezes, com tanto conhecimento, sempre confiamos no conhecimento e não em Cristo. E a prova disso é que aquele irmão mais simples tem vivido uma vida honrosa. Você vê o testemunho na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos e a sua própria vida com tanto saber, com tanta técnica, com tanta teoria, com tanta teologia na sua cabeça, não serve para nada. Aquele irmão, pelo seu testemunho, ele consegue glorificar o nome de Cristo no seu trabalho, na faculdade, na escola, na rua, jogando bola, com seus amigos, não importa. Ele consegue demonstrar pela sua própria vida que ele de fato é um seguidor de Cristo, enquanto aquele com a cabeçona desse tamanho, que é inteligentão demais, não consegue de forma nenhuma atrair as pessoas para Cristo. Muito pelo contrário, pelo seu testemunho mau, vai repelindo as pessoas, sabe? Cada vez mais afastando as pessoas de Cristo. Cada vez mais. Se atente para isso, irmãos. Porque embora sejamos cristãos, se isso está no nosso coração, na nossa forma de viver, Paulo está dizendo: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, fofoqueiros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo lembra eles: tais fostes alguns de vós no passado. Vocês eram assim, mas agora vocês foram lavados. Vocês se lavaram. Vocês foram santificados, justificados. Glorifiquem a Deus na vida de vocês. Procurem de fato produzir fruto cristão. Em Efésios 5:3 nós lemos: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Salvação é estilo de vida. E que estilo de vida é a salvação? É um estilo de vida santo. Santo. Há pessoas que estão preocupadas, em serem tão certinhas para não serem chamadas pelos outros, até cristãos, de puritanas, de radicais cristãos, de fundamentalistas. Deveríamos nos envergonhar de sermos chamados disso. Idólatras, impuros, maldizentes. E isso deveria causar vergonha. E não as outras coisas. Paulo está dizendo: essas coisas nem devem ser mencionadas entre vocês, como sendo uma coisa comum na vida de vocês. Porque isso não é a maneira de viver santa. Vocês são santos. Deus separou vocês do mundo. Nosso Deus não quer que vivamos enganados. As boas obras são a manifestação da graça de Deus, quando Ele nos ordena, para que nós possamos comprovar em nossa própria vida fruto do Espírito Santo. Ele quer que nós olhemos para a nossa própria vida e nos questionemos: estamos obedecendo o Evangelho? O nosso estilo de vida é santo. A nossa vida é santa. Ele não quer que nós venhamos viver enganados. Nós ainda lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Esse é o caminho que o nosso Deus tem para nós, irmãos. O caminho da verdade. Portanto, é o que nosso catecismo nos ensina.
quando nos pergunta: aqueles que vivem uma vida, parafraseando, uma vida ímpia, uma vida desordenada, que não obedece a Deus, também são salvos? Fazendo uma inferência só porque eles têm um nome de cristãos? E a resposta, claro, do catecismo é não. Aqueles que não abandonam essas práticas, que não abandonam o pecado, aqueles que continuam perversos em seu próprio coração, eles não são salvos. Eles serão julgados como ímpios, porque assim eles são. O Senhor nos mostra a sua misericórdia por nos exortar dessa forma. Viemos pensar nisso. Viemos confiar na graça de Deus e procurar ver uma vida de fato santa, reconhecendo essa graça. Amém.